Bom dia, bom dia, bom dia. Atos capítulo 4, abra sua Bíblia lá, Atos capítulo 4, a partir do verso 23, dando continuidade à série de sermões que tem como base este livro, Atos capítulo 4, nós leremos do verso 23 ao verso 31. Vamos lá. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos, por essas verdades. Fala conosco agora em nome de Jesus. Amém. Esse texto, então, ele faz parte de um capítulo muito maior, de uma história muito maior, que tem sido comentada, tem sido pregada aqui no púlpito da igreja, quando Pedro e João, à porta da Porta Formosa, curam um coxo. Eles, então, ao efetuarem essa cura, tem a alegria de ver esse coxo não só curado fisicamente, mas entrando no templo também, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, o que causa um certo escândalo e principalmente uma preocupação dos judeus, porque quem eram aqueles cristãos então que estavam perturbando a ordem? Pedro e João então são convidados, pregam a palavra, antes disso pregam a palavra, explicam o que estava acontecendo, e nesse sermão, nessa palavra, junto com as outras 3.000 pessoas que num sermão anterior, numa mensagem anterior, já tinham se convertido, somam-se mais 2.000 pessoas, então 5.000 pessoas têm a oportunidade de conhecer o nome de Jesus Cristo por meio dessa pregação, o que perturba ainda mais os judeus, e eles são presos. Na prisão, eles são convidados a se justificar mais uma vez, se justificam, sofrem ali dentro da prisão, em função do medo que rondava os seus corações, e agora são soltos. Na prisão também tem a oportunidade de pregar, são soltos, e soltos agora, é o texto, agora soltos, nós chegamos a esse parágrafo, esse texto que nós lemos, das atitudes que Pedro e João tomaram, logo depois que foram libertos, enfim, com a liberdade que tinham, o que eles fizeram com aquilo que tinham nos seus corações, e nós vamos aprender essa manhã com relação a isso, as atitudes que Pedro e João tiveram depois que foram libertos e que foram soltos. São atitudes que nós também podemos ter quando passamos por algum tipo de medo, por algum tipo de perseguição. É evidente que o coração deles não estava tranquilo, eles tinham medo, apesar de terem sido soltos, eles sabiam muito bem do que os judeus eram capazes de fazer. Pense você que logo mais à frente, no capítulo 7, nós vemos Estevão sendo apedrejado porque pregou a palavra, porque era um cristão e porque estava perturbando a ordem. Interessantíssima a mensagem de Estevão antes, porque os judeus iam ficando cada vez mais irados à medida em que Estevão pregava, e antes de Estevão morrer, quando ele diz que via Jesus, ele via a Deus e a Jesus à sua destra, isso deixou os judeus ainda mais irritados, eles tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava dizendo.
a mensagem, o pedido que foi feito inclusive para Pedro e João, foi muito ousado por parte do Sinédrio, quando pedem a eles que não pregassem. Olha, vocês não devem pregar. E a ousadia de Pedro e João é muito semelhante à de Estevão, porque eles dizem: jamais atenderemos esse pedido. Importa obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aqui já vai uma grande lição para nós, não é? Quando trabalhamos em um lugar, vivemos em um lar, seja o que for, em que nos é pedido que não falemos de Jesus, de jeito nenhum. Eu vou falar. Se importa obedecer mais ao Senhor, meu chefe, obedecer à senhora, minha esposa, seja o que for, ou a Deus, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou falar, eu vou pregar no nome de Jesus Cristo. Então é uma grande lição dada aqui por Pedro. Eles sabiam, portanto, evidente que o episódio deles é anterior à morte de Estevão, mas eles conheciam o perfil daquele povo, do que aquele povo era capaz de fazer. Porque não foi só Estevão, mais à frente no capítulo 12 nós vemos Tiago morrendo a espada, a fio de espada, cortaram a cabeça de Tiago, porque ele também, como cristão, se colocou como contraponto àquela sociedade, aquele povo que não queria que o nome de Jesus fosse proclamado. E outros tantos vieram. Em Atos capítulo 12, como citei, diz assim o texto, 12, 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Herodes foi colocado como governador da Judéia, e ele queria agradar os judeus, e para agradar os judeus ele passa a perseguir os cristãos, e aí salve-se quem puder. E nesse caso aqui, Tiago foi levado à presença do Senhor Jesus, o que para eles aqui, eles não entendiam que era uma promoção, né? Esses homens, Estevão, Tiago, o próprio Pedro, esse mesmo Pedro que aparece aqui, ele é crucificado. Os historiadores, Jerônimo, Tertuliano, vão nos dizer que esses homens, Pedro, Bartolomeu, Barnabé, a morte de Barnabé em 74 depois de Cristo, ela é triste demais, o que os relatos trazem para nós. Ele foi esfolado, e ele foi, depois de apanhar, esfolado, queimado vivo, porque pregava o nome de Jesus. Então eles sabiam muito bem a quem seguiam esses homens, e eles estavam dispostos, como mártires que foram, o primeiro deles nós conhecemos, Estevão, de ir até o fim, não como mártires voluntários, né? Muitos sabem que existiam os mártires voluntários, né? Ou seja, aqueles que diziam assim: eu quero sofrer, porque eles entendiam que o sofrimento galgava algum degrau maior à presença de Deus. Não é esse tipo de sofrimento. Tem gente que imagina que quanto mais sofre, mais Deus gosta dele, né? Eu conheci algumas pessoas assim, e algumas religiões pregam isso, né? De que se eu sofrer muito é porque aí sim Deus está gostando de mim. Deus não tem prazer nenhum no nosso sofrimento. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, não é? O sofrimento vem porque vivemos em um mundo em que o cristianismo, ou os princípios cristãos, são rechaçados, e em função disso nós sofremos. Nós sofremos quando pregamos o Evangelho. Jesus Cristo sofreu porque pregou a verdade. O sofrimento é resultado da sua pregação e da sua vida. Mas você não busca sofrer, você busca pregar a palavra. E esses homens faziam isso, né? Não eram mártires voluntários, né? Ou não buscavam o sofrimento, mas sofriam. E estavam dispostos a ir até o fim. Não é um ponto da pregação, mas aqui é uma outra verdade. O estar disposto a ir até o fim. Se tiver que sofrer, sofreremos. Veja, nós comentamos lá em casa muito sobre a situação em que o mundo se encontra, no quesito moral, ético, as perseguições que sofremos. O que era antes teoria da conspiração parece não ser mais, a gente vê acontecendo. E o que será dos pastores aqui, dos presbíteros, quando ainda temos que pregar a palavra do Senhor, os princípios que alguns deles inclusive já podem nos levar à prisão. Vocês sabem muito bem disso, coisas que nós pregamos aqui, e que se houver uma denúncia, a gente pode inclusive ser preso. Mas aí, paramos de pregar? Não, amém. Não paramos de pregar, porque se tiver que sofrer, a gente vai continuar obedecendo a Deus,
porque importa que obedeçamos a Deus, e não às autoridades. Somos fiéis à autoridade, desde que essas se mantenham ao lado da palavra do Senhor. Mas se essas se colocarem em oposição à palavra do Senhor, nós vamos nos manter fiéis a Deus. É isso que nós precisamos fazer. E essa é uma resolução, é uma decisão que cada um de nós, você que está sentado aí, nós que estamos aqui, precisamos tomar. Porque muito brevemente, se é que já não aconteceu contigo, você terá que se posicionar à frente de pessoas que podem te prejudicar fisicamente, seja lá como for, mas ok, nós vamos até o fim. Então essas foram pessoas, esses foram homens citados aqui, que tomaram essa decisão. E Pedro e João, logo depois que foram soltos, é evidente que eles temiam. Não é um medo que paralisa e faz com que eu deixe de falar a verdade, mas eu não estou alheio ao medo. Eu sinto medo. Agora tem uma frase que nós dizemos assim: vai com medo mesmo, né? Eu posso até ter medo, mas vai com medo mesmo, porque eu creio no Deus que pode me salvar, e que se Ele quiser me salvar, me salvará, e se Ele não quiser, eu vou passar pelo que tem que passar, mas vou até o fim. Então, diante dessa situação, eles tomam atitudes, Pedro e João, que nós precisamos tomar, diante das ameaças desse mundo. Essa introdução aqui, esse exórdio inicial, ele tem como objetivo nos levar a essa reflexão. O que fazer quando nos sentimos ameaçados e talvez até perseguidos? Porque sim, existe perseguição, não é? Talvez você já tenha passado por isso, quando um colaborador lá da sua empresa lhe persegue, quando uma pessoa da sua família lhe persegue, e você percebe isso. O que fazer quando nos sentimos assim? Veja a primeira atitude tomada por esses discípulos. Eles buscam a segurança dos irmãos. Olha o que diz lá o verso 23: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram contar tudo. Isso aqui não era fofoca, isso era um compartilhar do que estava no coração deles, da história que eles haviam vivido. Isso era testemunho. Olha, a gente quer contar para vocês tudo que nós sofremos, do que eles são capazes de fazer. A primeira reação que o texto nos diz, depois que esses homens foram soltos, foi correr para a segurança da igreja, a segurança dos seus. E aqui nós encontramos uma grande lição: a segurança que a igreja, os irmãos em Cristo, os servos de Jesus podem nos dar, podem trazer. A igreja, ela é muito desacreditada, né? Nós sofremos, temos muitas histórias, muitas pessoas aqui há anos na igreja já viveram muitos ciclos dentro da igreja, talvez não dentro dessa igreja, de outra igreja, e aí já desanimou. Tem gente que é capaz de dizer: eu vou à igreja apesar dos irmãos, eu vou por causa de Jesus, e aí vai se abraçando a isso, de tal maneira que já não se envolve com ninguém. Isso é errado. A igreja, não dá para o irmão vir aqui e achar que é só por causa de Jesus e você vem só adorar a Deus. Existe uma parte muito importante da igreja, que é a comunhão entre os irmãos. A igreja, ela se faz, a igreja, ela existe quando 2 ou 3 reunidos invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas convivem, vivem, se suportam. Nós lemos um texto agora aqui, de Colossenses capítulo 3, a necessidade de suportarmos uns aos outros. Esses irmãos evidentemente viviam alguns problemas, alguns deles nós até conhecemos, já foi pregado aqui inclusive, quando Marcos, Barnabé e Paulo têm uma discussão ali, não sabem se... Enfim, ali há uma certa discórdia, né? Paulo não queria mais a presença de Barnabé, a de Marcos, mas Barnabé queria. Então, como é que é isso? Você veja como um tem uma opinião, outro tem outra, ok. As diferenças, elas existem, e elas sempre existiram, e elas sempre existirão. Mas é necessário que nesse ambiente igreja haja comunhão, um suporte o outro, porque esse ambiente nos traz segurança. Para onde iremos, meu amado? Para onde iremos? Que ambiente nós buscaremos para adorar a Deus em comunidade? É aqui. E esse ambiente tem que ser bom, tem que ser um ambiente sustentável.
E a igreja serve para isso. Em Hebreus capítulo 4, verso 25, diz assim: não deixemos, esse texto é incrível, e o irmão conhece, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas já viram os desigrejados ou não? Pessoas que dizem que não, igreja não, né? Eu adoro a Deus do meu jeito. O texto diz: não deixe de congregar como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja serve como um ambiente de encorajamento. E sim, eu já fui muito encorajado por irmãos dessa igreja. Vai, meu querido, você é capaz, você consegue. Eu lembro na época de seminário, de seminarista, né, porque o seminarista ele é um ser um pouco deixado de lado às vezes. Os irmãos, a SAF me tratava de um jeito, eu me sentia muito bem, me sentia prestigiado pela SAF. Enfim, igreja, são irmãs, são irmãos. Poderia citar nomes de irmãos aqui que sempre me fizeram bem, né? Tinha dias que eu saía do púlpito aqui, eu nunca mais quero subir nesse púlpito, eu achava que eu tinha ido muito mal, né? E etc. A irmãzinha pegava na minha mão lá na porta e disse assim: hoje você pregou muito bem. Eu sabia que ela estava mentindo, mas ela quis me ajudar, né? Ela me encorajou: vai, não desiste, irmão, vai, segue. Mas é isso, é quando você compartilha coisas com gente da igreja. Veja, você se deixa também ser amigo, né? Porque você pode dizer: eu não conheço ninguém, eu não consigo, mas você abre as portas do seu coração, da sua casa, da sua vida, para ter amigos na igreja. Como é bonita ver a amizade de algumas pessoas aqui na igreja, de tempos, né? Eu cito aqui a minha esposa, com o Ciro, com o Jefferson. Veja, eram adolescentes, acho que até crianças aqui na igreja. Acho que o Ciro e a Amanda eram crianças, né? Na igreja, viraram adolescentes. Hoje nossas filhas brincam. Você quer coisa mais rica do que isso? As nossas filhas brincam. Então, e quantas vezes, né, nessa amizade foram encorajados? Pronto, a igreja serve para isso. E é esse ambiente que Pedro e João vão buscar, o ambiente de encorajamento. Vocês não acreditam o que aconteceu conosco. E ali eles conversam sobre. É um ambiente de crescimento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortem-se, edifiquem-se. É um ambiente em que se fala a verdade também, minha irmã. E lembra que exortar é colocar para cima. Minha irmã, meu irmão, olha, eu vejo que você precisa de ajuda, eu vou crescer junto contigo na fé. E, enfim, esse é um ambiente de crescimento espiritual, de ajuda. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, capítulo 27, verso 17. Bom, tive semana passada a grata satisfação de conversar com o irmão William. Veio à frente agora, cadê o irmão William? Deve estar lá atrás. O irmão William, e no final do culto me procurou para tirar uma dúvida sobre o trabalho, e ali a gente conversa sobre o que fazer, o que não. Saímos melhores, saímos mais fortes daquela conversa, mais conscientes do que deveria ser feito, com mais segurança. A igreja serve para isso. Converse, abra o seu coração com pessoas que, evidentemente, você de certa forma confia, mas também não vai falar o que não deve ser dito, não é? Porque há limites. A igreja também, as pessoas que nós convivemos aqui, elas não precisam saber de toda a sua vida. E tem irmão que é assim, mas abre todo domingo a vida inteira para o irmão. Não precisa, querido. Você vai ter um ambiente de confiança, de compartilhar com limites, não é? Compartilhando aquilo que você, com sabedoria, entende que pode ser dito. Bom, lembrem essa igreja é muito forte nesse aspecto. Lembrem vocês, quando ainda alguns jovens aqui eram adolescentes, o irmão Wagner era jovem já e ainda é, mas quando fomos lá à Vila Icaraí, por exemplo, abençoar a vida de uma irmã que era membro dessa igreja, que não tinha muro na sua casa, e a sua casa ela era passagem então entre uma rua e outra para os bandidos. Fomos lá, colocamos muro, pintamos a casa,
quando fomos a Guaraqueçaba. Sabe a força que nós temos? Nós não imaginamos a força que nós temos quando nós nos unimos. E como é triste ver, por vezes, a igreja fraca, não digo que é a igreja aqui da Silva Jardim, mas a igreja de Jesus Cristo fraca, porque não suportam conviver com opiniões diferentes, e por isso deixam de usufruir de projetos, de ideias, de colocar em prática coisas incríveis, com a força que poderiam ter se estivessem juntos. E é reflexo, irmãos, da família. Pode ter certeza, e isso já foi dito aqui à igreja, eu já ouvi em outros lugares também, quando a pessoa é encrenqueira na igreja, mas é muito certo que é dentro de casa também, porque é o perfil, e esse perfil precisa ser trabalhado por Deus. Deus, me ajuda a ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa menos reclamona, uma pessoa que valoriza mais o que está sendo feito de certo, de correto. Isso é igreja. Mas o pastor está fugindo aqui do texto. Não estou, porque é o que Pedro, Tiago e João no barquinho, né? O que é Pedro e João fizeram? Eles foram à companhia dos irmãos, porque lá eles sentiam segurança. Ou você acredita que se tivesse tudo bagunçado, todo mundo brigado, era para lá que eles iam? Iam de jeito nenhum, não vamos falar com aquele povo lá não, vamos para esse lugar. Não, eram os irmãos que estavam lá prontos para recebê-los, para encorajá-los, para ajudá-los. Bom, na igreja existem dois tipos de gente, basicamente, a ovelha e o pastor. Aí lógico, né, a gente pode segmentar os tipos de ovelha, mas é ovelha e pastor. A ovelha tem as suas expectativas com relação ao pastor, é evidente que tem. Basicamente elas emanam do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Gente, a igreja olha para o pastor e projeta isso na vida desse homem, desse servo de Deus. Eu preciso que ele me ajude, ele vai ser provedor, ele vai me ajudar. Ok, a gente vai tentar de certa forma ser o representante de Deus na sua vida, é isso que nós nos propusemos a fazer, e Deus nos ungiu para isso. Mas o pastor também tem expectativas com relação à sua ovelha, ou você acha que não? Claro que sim. O pastor também tem expectativas, e a expectativa é basicamente uma: maturidade. O pastor espera que a sua ovelha cresça em estatura física, ou alguns não dá mais, mas espiritual, sendo alguém maduro, sendo alguém que foge do pecado, foge das encrencas e foca no que é certo, na comunhão com os irmãos e, lógico, no estudo da palavra. Veja, Efésios capítulo 4, verso 12, diz assim: a fim de preparar os santos para o exercício do ministério. Essa é a figura do pastor, para isso que o pastor sabe, para preparar os santos para o exercício do ministério. Então, quando a igreja tem expectativas corretas em relação ao seu pastor, o seu pastor vê as expectativas que ele tem também sendo colocadas em prática dentro dessa igreja. É um ambiente sadio. Não coloque sobre você expectativas severas demais sobre o seu colega, nem sobre os pastores da igreja. Vivemos um ambiente onde falhamos, acertamos, não há pastor perfeito, não há ovelha perfeita, e nós vamos seguir bem maduros. Em uma igreja que se ama e se abraça, é um ambiente seguro, para que quando nós estivermos passando por dificuldades, quando saímos lá do Sinédrio, quando saímos lá do emprego, quando saímos lá de casa, e a gente precisa de um lugar onde nós nos sintamos bem, seja aqui esse lugar. Eu torço para isso, eu oro por isso, e que assim seja. E essa condição, ou essa situação de paz, de amor, de convivência, de convivência sadia, ela é condição precípua para o segundo ponto. Olha o que os discípulos fazem. Eles contam tudo, e aí o verso 24 vai dizer assim: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Aí eles começam a orar, eu já vou entrar no teor dessa oração. Eles começam a orar. Isso é sensacional.
Por quê? Eles buscam a segurança na igreja, e antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer medida, vamos orar, vamos buscar a Deus. É isso que eles fazem, eles se reúnem em oração, e a oração aqui, essa primeira decisão de buscar a Deus em oração, ela nos mostra uma profunda dependência, ou seja, eles agem como se Deus de fato existisse. Deus existe, e tanto Deus existe, que antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou perguntar para Ele o que deve ser feito. Você vive, amado, como se Deus existisse? É uma frase que eu já ouvi algumas vezes assim, que para algumas pessoas, se Deus existisse, não ia fazer diferença nenhuma. Crentes, porque já vivem como se Deus não existisse, porque tomam as suas decisões sem buscar a Deus, porque tomam as suas decisões pautadas nos seus próprios desejos, e por aí vai. Aqui não, aqui eu tenho pessoas que diante da dificuldade, diante do desafio, diante de uma necessidade humana, eu preciso saber como me comportar, eu quero ter o meu coração confortado, eu quero viver de forma mais segura, mesmo que o meu entorno esteja difícil, eu, discípulo, quero me sentir melhor, seguro. Vamos orar, igreja. E é isso que eles fazem. Viver como se Deus existisse é fazer como Elias fez. 1 Reis capítulo 18, eu vou ler um texto comprido aqui, mas muito bacana, e ele fala do momento em que Elias, em cima do Monte Carmelo, desafia os 850 profetas, desses 450 profetas de Baal, e vocês sabem muito bem a história, quando nesse desafio, aquele que fizesse, o Deus que fizesse o fogo descer sobre o altar, seria o Deus verdadeiro, o Deus que existia, e aquilo era de fato um desafio muito peculiar, porque Elias sabia que os deuses, os Baalins, eram deuses da natureza, que tinham funções relacionadas a fenômenos da natureza. Então precisávamos que chovesse, era o Baalim da chuva, precisávamos que brotasse, era o Baalim da agricultura lá, da terra, e tinha o Baalim do fogo. Então estavam desafiando, Elias estava desafiando como se fosse um deus Brahma, né, do hindu, era como se ele estivesse desafiando essa parte do Baalim, de Baal, essa segmentação de Baal. Quero ver, Baal, se você tem poder então de descer fogo. E aí, diante desse desafio, o texto diz assim: e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu acho incrível isso, começou a zombar deles. Gritem mais alto, isso está na Bíblia. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando ou ocupado, viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, deviam ficar com mais raiva ali, então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Joga água por tudo. Isso é incrível também. Façam novamente, disse ele, e fizeram de novo. Coloca mais água. E pela terceira vez disse: façam-no pela terceira vez. Ordenou eles e o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Por que ele faz isso? Para que não houvesse a menor dúvida de que seria um milagre. Coloquem água para ninguém dizer que caiu uma faísca aqui, que foi. Deixe encharcado essa lenha. Já tentou colocar fogo em lenha molhada? Não dá, né?
À hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou. Por que ler esse texto? Porque esse homem Elias, ele não tinha a menor dúvida da existência de Deus e do que Deus era capaz de fazer. Ele tanto não tinha dúvida que ele pede para colocar água. Ele tinha convicção: o meu Deus não falhará, o meu Deus não vai me deixar na mão. Então ele ora: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas as coisas por Tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, queimou até o chão, e também secou totalmente a água da valeta. É isso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que os discípulos buscaram quando reuniram-se. Vamos orar, porque temos a plena convicção de que servimos a um Deus que existe e que é vivo. Quando passarmos por dificuldades, e nós passaremos, sejam elas sistêmicas, porque há um mal do sistema que nos oprime, e eu repito, vamos conversar nas teorias da conspiração, que antes eu acreditava que nunca iam bater na minha porta, começam a bater. Está difícil, vai ficar cada vez mais difícil manter-se cristão, defendendo os princípios. Eu penso nos meus netos. Os meus filhos já passam por desafios, mas os meus netos, não sei se eles vão... Como é que vai ser, Será que vão ser avatares? Porque é uma coisa terrível que acontece, como nós estamos sendo engolidos pela inteligência artificial, que é boa, mas que nos assusta como pode ser usado. Bom, esses desafios todos batem a nossa porta, baterão a porta dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós precisamos mostrar a cada um deles: o meu filho precisa ver em mim, o seu filho precisa ver em você, alguém que não negocia os valores, os princípios bíblicos, alguém que está disposto a sofrer, a ser preso se for o caso, mas eu vou até o fim, porque eu não vou negociar os princípios da palavra do Senhor. Importa mais a mim obedecer ao meu Deus do que ao mundo, mesmo que eu sofra. E eles buscam a Deus com essa certeza de que seriam atendidos. E eles falam coisas que servem para nós como modelo. Primeiro, eles falam a respeito do Deus como Criador, porque eles vão dizer lá, ouvindo isso, unânime levantado: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar. Eles reconhecem o poder criador de Deus, que se aplica à natureza, mas à minha vida. O Senhor pode criar em mim o que Ele quiser. O Senhor pode criar em mim sentimentos, arrancar sentimentos, criar em mim verdades que eu ainda não possuo. Ele é Criador, Ele é soberano, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Ele é soberano, os teus propósitos predeterminados. Está aqui um ponto da nossa teologia que precisa estar morando no nosso coração. Não há por que ficar triste, porque a vontade de Deus está sendo realizada. Até o mundo cada vez mais indo ao caos, é a vontade do Senhor, porque se não fosse, num sopro Deus mudaria essa realidade. O meu papel, e esse mundo, que cada vez mais jaz no maligno, serve para peneirar essa igreja, para como fogo ver quem é que sobra, e a gente sabe disso. Bom, as coisas que acontecem na minha vida, essa semana eu conversava com uma pessoa a respeito disso. Fulano de tal foi mandado embora, eu fiquei muito triste. Eu falei: você pode ter certeza absoluta que se Deus não quisesse, não teria acontecido, porque eu continuo crendo de que a vontade do Senhor é feita na vida de cada um de nós, porque os nossos dias estão escritos e determinados, colocados na palma da mão do Senhor. Então vou eu questionar a vontade de Deus, e quando eu passar por isso, quando eu passo por isso, eu preciso também ter maturidade para entender: Senhor, nenhum dos teus planos são frustrados, não há nada que te surpreenda. Então eu creio, não entendo, mas creio que em mim a sua vontade está sendo realizada. E quando os discípulos oram dessa forma, eles reconhecem isso: Senhor, tudo o que está acontecendo, até a prisão dos nossos colegas, foi pré-determinado pelo Senhor, algum propósito há.
Isso é maturidade, é o que Deus espera de nós, e nós podemos contemplar isso na nossa oração. E quando contemplamos na oração, nós só estamos, na verdade, demonstrando aquilo que pensamos e que vivemos. Ele é protetor. Agora o Senhor olha para essas ameaças, ou seja, vem nos defender, e Ele é provedor, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Bom, que essa verdade da oração, de buscar a Deus em oração, ela seja premente, latente e presente nas nossas vidas. Em terceiro e último lugar, eu confesso a você que eu me descobri na minha vida, eu tenho 42 anos, uma pessoa vingativa. Eu me descobri. E não é porque eu saio daí aplicando vingança, mas é porque eu me vejo maquinando mal. Já passou por isso? Alguém te faz mal, você quer saber? Eu vou falar com fulano de tal. E eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Como isso parece que vai me abraçando, e daqui a pouco eu me vejo de fato agindo em desconformidade com o que a palavra de Deus pede. Talvez seja um desafio seu também, mas não era um desafio para esses discípulos aqui, porque eles poderiam muito bem, nessa reunião, ter desejado o mal, fazer uma oração imprecatória aqui, para esses, uma oração invertida, né? Senhor, acaba com a vida deles. Pega os Salmos, tem muito disso. E olha que eu nem sei se não é bíblico também, né? Porque é bíblico, inclusive. Eu pego os Salmos, os salmistas dizendo, Senhor, desce fogo na cabeça. Enfim, mas aqui numa nova realidade, uma realidade da graça aqui, abraçados por Jesus Cristo, quando o próprio Jesus Cristo pede para que, se machucados em uma das faces, oferecemos a outra. Eles então desejam o bem para aquele povo. Veja o que diz o verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Senhor, faz o bem. Senhor, convence esse povo por meio dos sinais que o Senhor é capaz de fazer. Eles pedem mais prodígios, mais sinais, para que mais pessoas fossem impactadas pelo santo evangelho, pelo santo nome de Jesus Cristo. Eu não consigo enxergar nessa oração a vontade de vingança, como de fato eles não tinham. A atitude deles era uma atitude de misericórdia. A atitude deles precisa ser repetida por nós, até porque nós nos sentiremos dentro da igreja muitas vezes injustiçados. Nós vamos querer, nossa sede de justiça é grande, e que essa justiça seja entregue nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 38 a 41. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Esse texto que eu li agora é Mateus 5, 38 a 41. Agora 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Olha o exemplo de Cristo. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Por fim, 1 Pedro 3, 9. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Essa verdade é maior. Ela supera esse texto. Nós precisamos, como servos e servos do Senhor, até para manter aquele clima, aquele ambiente seguro de uma igreja que vive em comunhão, nós precisamos aprender a devolver o mal com o bem. Nós precisamos aprender a devolver a indiferença com a atenção. Aquele que nos pede que andemos 1 milha, andemos 2. Nós precisamos ser voluntariosos para
a prática do bem física, mas também para o perdão que precisa ser manifestado, e que assim sejamos. Amados, muitas outras verdades podem emanar aqui dessas atitudes de Pedro e de João, mas eu quero destacar essas essa manhã. Pessoas que têm a igreja e tinham a igreja um ambiente seguro. Ame essa igreja, ame a igreja presbiteriana da Silva Jardim, tenha um compromisso sincero com ela. Cuidado para que você não consuma a igreja, para que você não tenha a igreja como ambiente em que você vai ser abençoado pela palavra aos domingos e ponto. Seja alguém que oferece algo à igreja, não só o seu dízimo, a sua oferta, o que é muito bom, mas o seu trabalho, o seu dom, o seu talento. Quantos profissionais aqui liberais, pessoas que já me abençoaram? Presbítero Jefferson, advogado, já me ajudou muitas vezes, sem cobrar um centavo. Pode cobrar, tá? Agora não mais, porque já superou o prazo, mas pessoas que me ajudaram, médicos que aqui me ajudaram, o Eric, da parte financeira, que me ajudou, pessoas que ofereceram o seu trabalho em prol da igreja, não é? É isso que a gente precisa fazer, olhar para a vida do nosso irmão e ver como é que eu posso ajudá-lo, abençoá-lo. E não tem problema de cobrar, não, pode cobrar, a questão aqui não é o dinheiro, mas é se colocar como alguém que está à disposição do outro, porque eu conheço outro, o benefício é muito maior, porque supera o que eu ofereci de mão de obra. Eu passo a ser amigo, eu me aproximo, as famílias se aproximam e nós viramos igreja, ou somos mais igreja, assim, uma igreja que ora, que busca a Deus em oração, como se Deus existisse, e de fato Ele existe, sem ter a menor sombra de dúvida, que no meu problema do casamento, no meu problema do trabalho, antes de tomar qualquer decisão, eu posso dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que esse altar pode estar encharcado, mas o Senhor é capaz de descer fogo do céu, como o Senhor é capaz de fazer, como fez aqui, nesse texto que nós lemos, um grande terremoto, porque a presença do Senhor era tão grande naquela reunião, que o chão tremeu. O chão da nossa igreja não vai tremer essa manhã. Se tremer, tudo bem também, né, Senhor? Mas não vai tremer. Mas os nossos corações precisam estar aquecidos, como estavam daqueles servos, buscando a Deus em oração e reunindo-se dentro da igreja, sabendo que a vingança é do Senhor e que a justiça seria feita por Ele, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa manhã, pela Tua companhia em nosso meio. Nós louvamos o Seu nome. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nós oramos aqui, essa igreja ora, Pai, essa igreja se reúne às quartas-feiras para orar. Ouve a oração da Tua igreja, Pai, que os problemas colocados aqui, Deus, se não forem atendidos como o desejo dos corações aqui, que tenham seus corações consolados com a certeza de que a Sua vontade sempre está sendo feita, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, conforma os nossos corações ao Seu coração, sempre. E Deus, os desafios que passamos, nós temos muitos desafios mesmo, Pai, nós vivemos em um mundo que cada vez nos empurra mais para o inferno. Pai querido, tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a manter-nos como pessoas do céu, pessoas que defendem princípios de Jesus Cristo e do Seu santo Evangelho, pessoas que não negociam o inegociável, pessoas que estão dispostas a, como esses discípulos estiveram, como Pedro e João, a passar o que for preciso para continuar pregando o Evangelho, porque importa obedecer mais ao Senhor do que aos homens. Em nome de Jesus, amém.